Vocês estão vendo a apresentação aqui? Sim, beleza. Então vamos começar. Para encerrar o tema de. Tema não. Nossa parte de geografia física. O nosso último tema vai ser biosfera, tema da aula de hoje. E aí eu vou passar para vocês um breve resuminho do que é mais ou menos a biosfera. No vídeo de apoio vai ter uns... Como é que pode dizer? Vai ter o rapaz do vídeo falar um pouquinho mais sobre biosfera e vocês dão uma olhadinha lá. E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, depois eu posso falar melhor sobre isso para cada um. As vegetações do mundo, os tipos de vegetações, os hotspots, patrimônio em perigo e algumas conferências ambientais. Bem, a biosfera, ela é o conjunto de todos os biomas do planeta. No caso, ela abrange desde as profundezas do oceano até o limite da troposfera, a camada inferior da atmosfera. Então, ela vai abranger, vai pegar dentro dela tudo que a gente viu antes sobre hidrosfera na aula passada, sobre litosfera e sobre a atmosfera. Aí, o conjunto dessas três, como é que pode dizer, desses três componentes é o que forma a biosfera. E aí, entrando agora nos tipos de vegetação do mundo, aqui vocês podem ver o mapa mundi, e de acordo com as cores, né, você tem cada tipo de vegetação. São 9 vegetações classificadas: a vegetação mediterrânea, a tundra, vegetação de montanha, floresta de coníferas, a floresta tropical, o estepe, savana, no caso seria cerrado também, e a floresta temperada e o deserto. E muitos deles vão ter relação com os climas do mundo que a gente viu na aula do tema de atmosfera. E aí o primeiro é a vegetação de deserto. A vegetação desse tipo de lugar, ela é esparsa e de poucas espécies, ou seja, tem poucas espécies de plantas, muitas espécies são arbustivas e pequenas, e esparsa quer dizer que são espaçado, não tem um adensamento de plantas numa mesma área. Isso por conta do baixo índice pluviométrico, ou seja, tem muito pouca chuva na região, e as plantas são xeromórficas por conta disso, ou seja, elas são adaptadas à ausência de chuva. O exemplo disso são os cactos. Os cactos, as folhas deles são, como é que pode dizer, em forma de agulha, que é para que ele possa perder menos água pro calor, pro sol, e assim ele consiga sobreviver nesse tipo de região. Agora a vegetação de montanha. É uma vegetação rasteira, ou seja, é muito grama, plantas de porte pequeno que vai ter nessas regiões, formada apenas de ervas e arbustos, que conseguem sobreviver no clima hostil. Por que hostil? Porque é um clima geralmente frio e que tem fortes ventos, por conta da altitude, que ele é frio, e algumas características desse tipo de vegetação são que as plantas têm folhas duras, ou coriáceas, que também pode ser chamada assim, que são uma forma da planta se adaptar e ela conseguir resistir ao frio
e aos ventos desse tipo de região, por conta da altitude elevada. E aí, o terceiro são as florestas de coníferas ou floresta boreal. São florestas, como é que eu posso dizer, gigantes, muito grandes. Elas são formadas por pinheiros e abetos. Abetos eu vou falar no próximo slide direitinho o que é, mas basicamente elas têm folhas em formato de agulha, aciculifoliadas, teria esse nome também, e copas em forma de cor. São a típica árvore, o pinheiro, né, a típica árvore de Natal que a gente vê nos filmes americanos, na região do Canadá também tem muito. E esse tipo de copa permite que a planta acumule menos neve durante o inverno. Por isso que ela é adaptada dessa forma, com folhas em formato de agulha e a copa em formato de cone, para não ter acúmulo de neve em cima dela no inverno. E a pouca vegetação rasteira, como alguns líquens, musgos e arbustos. Isso é por conta da camada em excesso de neve que vai ter na superfície, que acaba impossibilitando o crescimento de outro tipo de planta, plantas de porte maior. Então você só vai ter os pinheiros e esses abetos, e musgos e líquens e arbustos. Aqui, essa imagem da direita aqui seria os abetos, esse tipo de planta, espécie, né? E a floresta de coníferas, dos pinheiros e desses abetos, ela é muito importante economicamente porque ela é intensamente explorada como matéria-prima para a indústria de madeira, de papel e celulose. Ou seja, eles fazem a retirada da madeira desses pinheiros e produzem é, madeiras para a indústria, tanto papel como a celulose. E os principais locais onde a gente vai ver de vegetação é no norte da Europa, da América, principalmente a região do Canadá. O país do Canadá acho que é o que tem a maior floresta de coníferas do mundo, não tenho certeza. E da Ásia também, onde é chamada de floresta de taiga. No sul do país também tem um pouquinho de pinheiros e flores desse tipo, mas acaba sendo um pouco irrelevante comparado a esses outros locais. E aí, nosso Professor, próximo. Oi? desculpa atrapalhar, mas é que tem gente querendo entrar na sala. Ah, tá, tudo bem. Não, foi atrapalhou nada, desculpa eu. Aqui na sala mesmo? Isso, ela disse que não estava conseguindo participar. Hum, tá, então, peraí, eu vou ver o Whats. Ah, Thaís. Eu vou. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Eu vou interromper o compartilhamento aqui rapidinho. Tirar mute. Adicionar pessoas. Deixa eu falar com ela. Deixa eu ver. Só a Thaís ou tem mais alguém
Foi a Nicole que falou, né? Eu acho que é só ela mesmo. Ah, tá. Obrigado. Eu mandei uma Imagina. mensagem para ela. Eu vou esperar ela responder aqui. Que é assim que ela responder, eu adiciono ela. Eu vou ter que enviar um convite para ver se vai. Como vai ser gravado, eu vou continuar. Ah, peraí que ela respondeu. Eu tô falando muito rápido? Tá tranquilo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me interromper, fiquem à vontade. Beleza. Bem, eu já enviei o convite para ela, acho que ela vai entrar. Qualquer coisa ela me chama aqui. Vamos apresentar de novo. Bem, a gente parou na tundra. A tundra, ela se desenvolve em uma das regiões mais frias do mundo, a do clima subpolar. Ou seja, elas vão estar mais próximas dos polos do planeta, tanto o Polo Norte como o Polo Sul. Eita, não foi aqui. Que estranho. Rapidinho, gente. Desculpa. Já sei. Deixa eu... Desculpa, gente. Eu vou continuar aqui. Eu tô falando com a Thaís, aí eu vou dando um jeito com ela. Continuando, é uma das regiões mais frias do mundo, onde vai ter esse tipo de vegetação, que é onde tem o clima subpolar, que é próximo aos polos, tanto o norte como o sul, e ela é basicamente formada por musgos e algumas espécies herbáceas que aparecem no solo somente nos poucos meses de degelo, ou seja, nos meses mais quentes. E isso é utilizado também pelos pesquisadores como um bioindicador. Esse tipo de vegetação é utilizado como um bioindicador para estudo de possíveis aumentos de temperaturas globais. Ou seja, se você tiver um maior
período de degelo ao longo do ano, onde você vai ter esse tipo de vegetação, quer dizer que provavelmente a temperatura global tá aumentando ou está mais alta. É basicamente isso. E agora nós temos as steppes. Tá, ela respondeu aqui. Rapidinho, gente. Pronto, consegui. Conseguiu? Tá, então vai no slide 10, por favor. Tem um marcadorzinho na parte de baixo da página. No canto direito embaixo. Aí você vai no 10, que é Steps, Campus. Ah, tá, pronto. Tá aí? Tá. Então vai funcionar assim. Você vai ouvindo aqui pela ligação. E qualquer dúvida que você tiver, você me interrompe aqui, ou se você não conseguir ouvir direito, você me interrompe também. Aí, eu vou passando aqui pela aula junto com os outros alunos, e aí você vai passando por aí, tá? Beleza, então. Vou continuar aqui com eles. Nada? Bem, voltei, galera. Então, a gente parou no Steps. Tem 3 nomes, no caso. Campos, Pampas e Pradarias. Esses nomes, em consequência do local onde eles estão. Na realidade, é tudo a mesma coisa. Porém, o campus é o nome dado a esse tipo de vegetação no Rio Grande do Sul. Campos gaúchos. Os pampas são em locais, por exemplo, como a Argentina. A Argentina chama esse tipo de vegetação de pampas. E pradarias seria nos Estados Unidos. Essa é uma típica área de clima temperado continental. É uma formação vegetal pobre, sem árvores, e constituída basicamente de gramíneas, que se estende sobretudo em regiões planas, ou seja, esse tipo de vegetação vai ser mais presente em regiões de clima temperado, regiões onde você vai ter pouca quantidade de árvores, vai ser praticamente só gramíneas, e em regiões geralmente planas com um pouquinho de morro, mas na sua grande maioria são regiões planas. E por conta desse relevo plano e o solo ser fértil, em algumas dessas áreas como é que pode dizer? São áreas suscetíveis à produção agrícola, ou seja, são áreas que
são boas para se ter uma produção agrícola, principalmente de gado. Você ter gado nessas regiões por conta das plantas gramíneas, do relevo relativamente plano, são regiões boas para a agricultura de modo geral. Agora a gente vai para as florestas temperadas, que é uma cobertura vegetal típica de latitudes médias, e essa floresta é formada por árvores decíduas ou caducifólias, ou seja, são árvores que perdem as suas folhas no inverno. Típico daqueles filme de terror? Filme de terror, um pouquinho de filme de terror, filme de suspense, que você vê uma floresta inteira que praticamente não tem, as árvores não têm folhas. Seria tipo isso. No inverno elas perdem essas folhas, né, elas têm essas características como vocês estão vendo na imagem agora. E ela é comum no norte da China, na Coreia do Sul, no Japão e no leste dos Estados Unidos também. Na região ali na costa, né? Na costa da direita, que seria Nova York, Boston, essa região. Agora a gente vai para a floresta tropical, que é uma vegetação típica de áreas de baixas latitudes, ou seja, áreas mais próximas à linha do Equador e aos trópicos, e regiões quentes e úmidas. As plantas têm folhas largas, que podem ser chamadas também de latifoliadas, que absorvem mais energia solar e são perenes, ou seja, essas folhas não caem no inverno, elas permanecem na planta, dá para se dizer que pelo ano todo. E as folhas são mais largas justamente por conta para ela conseguir absorver mais luz solar, mais energia solar e fazer a fotossíntese. E as florestas tropicais, elas cobrem grande parte da América do Sul, e um exemplo é a região amazônica, que não tem exemplo melhor para falar desse tipo de floresta. E agora é a vegetação mediterrânea. É uma vegetação formada por espécies adaptadas a períodos secos, assim como a gente viu lá na vegetação de deserto. É comum que tenha nela arbustos, moitas e árvores de pequeno porte, como oliveiras, por exemplo. Essa formação vegetal é encontrada no litoral do Mediterrâneo, principalmente, mas tem algumas outras regiões também que, é claro, ela vai estar presente. E a oliveira, que é a árvore da qual se extrai o azeite de oliva, o loureiro, de onde se extrai o louro, e a folha utilizada como tempero, são algumas espécies de plantas nativas dessa vegetação. E é uma vegetação também que tem uma, como é que eu posso dizer? Não é predisposição a palavra certa. Ela é uma região boa para o plantio de vinho. Geralmente os vinhos italianos, os vinhos franceses, eles vêm mais ou menos dessa região do Mediterrâneo. E nós temos também a savana, ou também pode ser chamada de cerrado. É presente em áreas de baixa latitude, ou seja, áreas também próximas à linha do Equador e aos trópicos. As plantas nessa região são rasteiras e há pequenas árvores, distribuídas de maneira esparsa, ou seja, espaçada, alternadas com bosques, com vegetação arbórea mais desenvolvida. Então é mais ou menos como dá para ver na imagem. A imagem tá, a qualidade estou vendo que abaixou um pouco, mas é mais ou menos isso. Você vai ter bosques e um pouco de árvores em algumas áreas, mas de modo geral uma vegetação rasteira.
E é uma vegetação estacional, ou seja, marcada por estações. No caso, a estação seca, que seria no inverno, período seco, e o período chuvoso no verão. E acabou desculpa, as vegetações mais comuns no mundo. E aqui eu trouxe essa imagem para vocês, que é para vocês verem mais ou menos que ele fala a variação das coberturas vegetais de acordo com a latitude e a altitude. Então, aqui, ó, floresta tropical, que tem uma baixa latitude, mais próximo do Equador, e uma baixa altitude. Nós vamos ter vegetações mais densas, com folhas mais largas, em regiões mais quentes. E conforme a gente vai afastando a latitude, vai chegando próximo aos polos, ou seja, sai mais ou menos da linha do Equador em direção ao Polo Norte ou em direção ao Polo Sul, esse tipo de vegetação vai mudando também de acordo com a temperatura. Você vai tendo vegetações mais espaçadas, e conforme vai tendo mais, como é que pode dizer, mais neve, climas mais frios, a forma da arquitetura, o formato das folhas e das plantas vai mudando também, sendo mais espaçado, você tem menos plantas rasteiras, plantas mais com as características de pinheiros e características de tundra e o clima temperado que a gente viu. E em relação à altitude, quanto mais alta a altitude, mais frio também então vai se comportando da mesma forma. Você vai perdendo o adensamento das plantas, elas vão ficando mais espaçadas, elas vão mudando sua arquitetura e você vai ter menos plantas de grande porte e mais plantas rasteiras, isso quando tem plantas rasteiras. E agora, as hotspots, as zonas em perigo pelo mundo. Essas são zonas que você tem mais biodiversidade, ou seja, você tem mais espécies de plantas e animais do que em qualquer outra região do planeta, e são também as áreas mais ameaçadas de destruição, ou seja, as que estão mais degradadas pelo homem ou que têm espécies em perigo de extinção. E elas são definidas como hotspots, que são traduzido, né, do inglês, são pontos quentes. Aí dá para ver aqui que tem várias regiões, e uma que eu quero destacar para vocês, duas na realidade, é a Mata Atlântica e o Cerrado. Vou falar um pouquinho sobre eles agora. Acredito que vocês tenham visto ou vão ver em geografia do Brasil, então só vou passar rapidamente. O Cerrado é uma zona em perigo, é um bioma em perigo no nosso país, por conta de um grande avanço da agricultura nessa região. Ele é o segundo maior bioma brasileiro, ele ocupa uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é cerca de 24% do nosso território, e tem a região que tem a maior e mais rica flora de savana tropical do mundo. Isso mais do que a própria savana da África. E 60% dessa área é destinada à pecuária e 6% à monocultura intensiva de grãos, entre eles a soja. Então, para vocês entenderem que para ser um hotspot, para ser uma área que está em perigo de extinção, um bioma que está em perigo de extinção, ele precisa ter mais de 70% da sua vegetação nativa degradada. Por isso que o Cerrado se enquadra nisso, sendo 60% para a pecuária, 6% para monocultura, e ainda tem
mais coisas que influenciam na degradação dele. A gente também tem a Mata Atlântica, que é o outro que eu queria destacar aqui, que entre as florestas tropicais, essa é a área que apresenta a maior biodiversidade por hectare do planeta. Ou seja, um hectare ele tem 10 mil metros quadrados. Seria você fazer um espaço de 100 metros para frente e 100 metros para o lado, e fazer uma metragem quadrada disso, daria 10 mil metros quadrados. Mas basicamente pensa num espaço de 2 por 2, 2 metros por 2 metros, seria a Mata Atlântica a que teria mais biodiversidade, ou seja, mais espécies diferentes de plantas e animais no mundo. E ele conta com espécies vegetais como o ipê, a quaresmeira e o cedro. E a vegetação remanescente, ou seja, a vegetação que ainda tem nessa área, guarda ainda cerca de 20 mil espécies de plantas, sendo 8 mil delas endêmicas, ou seja, que só tem na Mata Atlântica no mundo todo. Uma espécie só vai ter nessa região. Por isso que é muito importante e tem que tomar muito cuidado com esse tipo de região, em questão de degradação, porque se perder, por exemplo, uma espécie endêmica que só tem na Mata Atlântica, você não vai ter em nenhum outro lugar, e tem muito ainda a ser descoberto que pode ajudar na nossa economia, no descobrimento de novas vacinas ou tratamentos para doenças que podem auxiliar o ser humano. Então tem que ter um cuidado especial. E restam apenas 22% do seu volume original. E agora, finalizando já, vou falar um pouquinho para vocês sobre a Eco 92, que foi uma conferência ambiental de porte mundial sobre o meio ambiente, que foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e o objetivo dela era de minimizar os impactos ambientais que os humanos causavam no mundo, os grandes países, tanto como os países emergentes também, o Brasil e entre outros países, e tudo isso a partir de um modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável, sempre buscando mais sustentabilidade nesses países. Desenvolvimento com sustentabilidade e responsabilidade. E, além disso, de buscar esse modelo de desenvolvimento, eles elaboraram junto a chamada Agenda 21, que é um plano que estabelece estratégias e metas globais para promover o desenvolvimento sustentável no mundo, que envolve mudanças de padrão de consumo e produção, da forma como as indústrias vão produzir, a forma como as pessoas vão consumir, tudo isso pensando numa forma mais sustentável e menos degradável degradável não, e que degrade menos o ambiente. E aí, 10 anos depois dessa Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, eles fizeram uma nova reunião em Joanesburgo, na África do Sul, foi sediada a Rio +10, que foi uma reunião para discutir os avanços que cada país teve desde o encontro em 92 no Rio de Janeiro, e ao final desse evento foi elaborado um plano para a implementação da Agenda 21, ou seja, eles tentaram elaborar a Agenda 21 aqui, mas nesse período de 10 anos não ocorreu nada. Agora eles estão tentando fazer um plano para implementar, sair do papel essa Agenda 21. Porém, já teve um problema que já frustrou as expectativas por ter sido apenas um documento de diretrizes e soluções, que não tinha força de lei. Ou seja, nenhum país, assim como a gente viu em relação à emissão de gases poluentes
em atmosfera, nenhum país tinha, por força de lei, ou seja, não era obrigado a cumprir com essas diretrizes desses documentos. Então, como é que pode dizer? Ficou meio largado. Todo mundo, é como todo mundo falar que vamos fazer algo para mudar o mundo, para melhorar o mundo, mas ninguém levanta para fazer acontecer. E aí teve a Rio Mais 20 também, que desenvolveu o conceito de economia verde, que essa já propõe a construção de uma sociedade mais sustentável e que aí você tenha uma diminuição, né, que acabe freando a degradação do meio ambiente e, junto com isso, combata a pobreza e desigualdade social. Mas, assim, de opinião pessoal minha agora, acho que está longe de acontecer por conta dos interesses de cada país. Você vê a África passando fome até hoje, e sendo que a gente já produz comida suficiente para toda a população mundial. Ela só não é bem distribuída no mundo. No próprio Brasil, muita gente passa fome. E é isso, galerinha, que eu tinha para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, se é a hora. Quer dizer, não é exatamente agora, né? Mas se fique à vontade para tirar dúvida a semana toda. Mas alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Alô? Tudo ok? Tranquilo? Tá de boa? Beleza. Gente, vocês estão conseguindo entender, né? A, as aulas, tipo assim, eu tô conseguindo explicar direito, tá tranquilo? De um modo geral da disciplina? Se quiser falar, Thaís, também fica à vontade. É que sei lá, nunca tem dúvida. Aí é estranho, não sei se sou eu. Entendi. Bem, beleza. Era mais isso que eu tinha para hoje, galera. Eu agradeço por vocês terem cedido um tempinho para assistir a aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, me chamar lá no Whats ou no grupo lá, tanto faz. E acho que é isso. A aula passada eu não mandei atividade porque eu achei que era um tema mais tranquilo. Mas se vocês quiserem, eu posso mandar a atividade da aula passada também. É que eu imagino que vocês já tenham bastante atividade também da escola e do próprio cursinho. Dessa aula aqui eu já vou mandar coisinhas. Uma atividade bem simples. Vou tentar disponibilizar na quarta-feira para vocês e eu deixo até domingo. E na próxima aula a gente vê isso aí. Tranquilo?